Muitas pessoas elas se questionam porque oram e nada acontecem, porque buscam a Deus em oração e não obtêm resposta. Mas a pergunta é, será que essa pessoa está orando da forma correta? Talvez você possa até se questionar, existe porventura uma forma correta de orar? A Bíblia vai responder pela Bíblia. Lá na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo de número 3, Tiago vai dizer assim: pedis e não recebeis, porque pedis maus para gastar nos vossos próprios deleites. Isso vai nos provar biblicamente que tem oração que Deus não vai ouvir, oração que Deus não vai atender, oração que Deus não vai responder. Por quê? Porque está sendo uma oração mal feita, uma oração feita da forma errada. E é por isso que eu quero hoje iniciar um ensino sobre a oração, ensinando a orar da forma correta. E hoje, o primeiro passo, nós vamos falar sobre características da oração que Deus atende, tá bom? Então você não pode perder esse ensino. Eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixa o teu like, o teu comentário. Eu quero que você interaja para que nós possamos aqui trocar conhecimento acerca do assunto e eu creio que a sua vida será ricamente abençoada por essa palavra. Queridos, a palavra que eu tenho para ministrar com vocês, ela está lá em Lucas capítulo de número 11. Lucas capítulo 11, versículo 1 em diante diz assim: Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Observe a intenção, o interesse dos discípulos de Jesus. Um dos discípulos chegou e disse: Senhor, ensina-nos a orar. O que será que despertou o interesse nesse discípulo e nos demais para aprender a prática da oração? É claro que eles observando que a oração era um estilo de vida na vida de Jesus. Jesus era um homem poderoso em obras, poderoso em palavras, poderoso em essência. Por quê? Porque era um homem que vivia em constante oração. Então o discípulo tem interesse de aprender a orar. Jesus orava constantemente. A oração tem e precisa fazer parte da nossa vida. Nós sabemos que a oração faz parte das religiões. Muitas religiões praticam a oração. Por exemplo, os muçulmanos oram 5 vezes todo dia. Os hindus, eles têm uma conta de 108 preces, qual eles rezam todo dia 108 orações. Os católicos fiéis praticantes rezam inúmeras orações por dia. E a pergunta é, nós, cristãos evangélicos, quantas vezes temos nos dedicado à oração? Quantas vezes nós temos tirado tempo para fortalecer a comunhão com Deus? Queridos, todo judeu orava em 3 horários, 3 vezes ao dia. A hora terceira, 9 horas da manhã, a hora sexta, meio-dia, e a hora nona, 3 horas da tarde. Lá no Salmo 55, versículo 19, Davi vai dizer: pela tarde, pela manhã e ao meio-dia apresentarei a minha oração, e o Senhor me ouvirá. Daniel orava 3 vezes ao dia com a janela aberta para o lado de Jerusalém. Então a oração, ela faz parte da vida dos homens de Deus que tiveram grandes experiências com Deus. Isso nos prova o quê? Que você e eu jamais obteremos experiências com Deus se não passarmos a praticar a oração como estilo de vida no nosso relacionamento com Deus. Isso é fato. Né? Nós vemos que os 3 horários de oração lá na igreja primitiva e por parte dos judeus e de Jesus e dos discípulos após aprender a orar, pela manhã 9 horas, meio-dia e 3 horas da tarde, trouxe vários resultados. Por exemplo, às 9 horas da manhã, que era a hora de oração, foi a hora que ocorreu o Pentecoste. O Espírito Santo desceu, encheu todo o cenáculo, os 120 irmãos foram cheios do Espírito Santo. Nos prova que só é cheio do Espírito Santo quem ora. Ao meio-dia, lá em Atos capítulo 10, Pedro subiu ao terraço para orar e teve visão de Deus. Isso nos prova que só tem visão de Deus quem ora. E em Atos capítulo 3, a hora nona da oração, Pedro e João subiam ao templo para orar quando um coxo está pedindo esmola e eles não têm ouro nem prata, mas eles têm o poder do Espírito Santo. Eles têm o nome de Jesus e ordenam que aquele homem se levante no nome de Jesus Cristo e aquele homem foi curado. Por quê? Porque só existe curas e milagres e maravilha na vida de quem ora. Por isso os discípulos estavam interessados a aprender a orar porque viam em Jesus que a oração produz poder na vida de quem ora.
Aí Jesus vai ensinar eles a orar. Jesus vai dar um parâmetro de oração, um padrão de oração, utilizando a oração dominical, também conhecida como oração do Pai Nosso, para padronizar a forma correta de orar. Depois que você aprender esse padrão de oração, você nunca mais vai orar da forma errada. Nunca mais você vai orar para Deus não fazer algo ao teu respeito, porque esse é o modelo correto de orar. Então vamos lá. Quando Jesus recebe aquela reivindicação, Senhor, ensina-nos a orar, aí o versículo 2 vai dizer assim, então Jesus lhe disse, quando vocês orarem, orareis assim. Aí ele vai dizer a primeira característica de uma oração que Deus responde, Pai, santificado seja o teu nome. Pai, santificado seja o teu nome. Essa é a primeira característica da oração, que é a adoração. Eu estou elevando o nome do Pai. Eu estou bendizendo o nome do Pai. Tem muita gente que se aproxima de Deus esquecendo-se quem é Deus. Esquecendo-se a pessoa da qual ele está se aproximando. Se aproxima de Deus sem reverência, sem devoção, sem adoração, apenas com a sua lista de pedidos e necessidade. E por isso, muitas das vezes tem orado e não tem sido atendido. Porque a primeira coisa que nós devemos fazer ao orar é chegar diante de Deus em adoração. O leproso, em Mateus capítulo 8, vai nos ensinar muito bem. Ele se aproxima de Jesus e ele não vai questionar Jesus porque ele era leproso, porque ele estava longe do convívio com a sociedade, porque ele estava longe do convívio com a família. Não. Ele chega diante de Jesus adorando, porque ele reconhecia que quem estava ali era o Filho do Deus vivo, era a maior autoridade de todo esse vasto universo. Também isso está claro lá em João 11, quando Marta vai questionar Jesus, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Marta fala com Jesus na cara a cara, né? Como diz o ditado. Maria não. Quando Maria chega até Jesus, ela se prostra diante dele. Ela chora aos pés dele. Ela mostra reverência, adoração. E porque ela adorou, Jesus foi com ela. Jesus viu ela chorar e chorou também. Porque quem adora comove, toca o coração de Deus. E quem adora traz a presença de Deus e o agir de Deus para a sua vida. Porque quando Maria se prostra, Jesus vai dizer assim, Maria, onde o puseram? Eu irei lá e irei ressuscitá-lo. Olha a diferença. O que Marta não conseguiu, Maria conseguiu por causa da sua adoração. Então essa é a primeira característica da oração que Deus atende. Ela tem que começar com adoração. Segunda característica da oração que Deus atende. Venha o teu reino. Pai nosso, santificado seja o teu nome, adoração depois. Venha o teu reino. Rendição. Rendição é a segunda característica da oração que Deus atende. Queridos, quando nós oramos a Deus, nós não temos que impor a Deus o que Ele tem que fazer. Nós não temos que nos colocar na cadeira de Senhor e reconhecer a Deus como se Ele fosse o nosso servo. Não. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos nos rendendo à vontade dele. Nós estamos dizendo para ele, Senhor, embora tu não faça aquilo que eu quero, eu tenho certeza que o Senhor tem algo muito maior e muito melhor reservado para a minha vida. Quando eu me rendo, quando eu digo venha o teu reino, eu estou dizendo que o domínio de Deus está sobre a minha vida, que não é a minha vontade, é a vontade dele, que não é o meu querer, é o querer dele, que não é o meu pensar, mas o pensamento dele é acima do meu e os projetos dele são poderosos, grandiosos e não podem ser impedidos para com a minha vida. Quando eu digo venha o teu reino, eu estou dizendo eu aceito a tua vontade. Porque a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Tem muita gente que erra ao orar, querendo estabelecer, determinar o que Deus tem que fazer. Queridos, o Senhor é soberano. Deus não é manipulado por ninguém. Ou você se sujeita à vontade de Deus, ou Deus não se sujeitará à sua vontade. Quando eu digo venha o teu reino, não é a minha vontade que tem que ser feita na terra, no céu, assim como é na terra, mas é a vontade do céu que tem que ser feita aqui na terra, aqui na minha vida, para que eu venha ser um exemplo de vida agradável ao Senhor. Quando você for orar, se renda à vontade de Deus, porque com certeza é a melhor para a tua vida. Terceira característica da oração que Deus atende. Versículo 3. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Aí vem a petição. A petição é a terceira característica da oração que Deus atende.
Aqui está o erro de muitas pessoas que oram e não são atendidas. Por quê? Porque até hoje tem gente que acha que orar é pedir. Até hoje tem gente que acha que a oração é apenas eu dizer para Deus: me dá, eu preciso, eu quero, eu careço, eu necessito, e faz uma lista de petição, acaba de pedir, acaba de orar. Não é bem assim. A petição é a terceira característica. Primeiro, eu adoro. Segundo, eu me rendo. Terceiro é que eu vou pedir. Não é errado você pedir a Deus em oração. Agora, é errado você orar só pedindo. Não é pecado pedir. Agora, eu entendo como pecado uma oração que você só faz pedir porque revela para Deus que você não quer Ele, você quer a bênção dEle. Você não quer a presença dEle, você quer o que Ele pode fazer. Você, quando ora apenas pedindo, você está mostrando para Deus que você é um cristão interesseiro. E Deus não atenderá uma oração que não for feita baseado no padrão da oração do Pai Nosso. Adoração, rendição, depois é que vem a petição. Petição, queridos, é eu apresentar para Deus a minha necessidade. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai usar muito bem, lá em Filipenses, capítulo de número 4, versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, os vossos pedidos, o que você precisa, pela oração e pela súplica com oração de graça. Sabe qual é o remédio para a preocupação e para a ansiedade? Oração. Quem ora e entrega para Deus a sua necessidade, o seu problema, a sua aflição, confia pela fé que Deus tem o poder de prover, de suprir, de agir, de operar, e por isso você vai agora descansar em Deus. Paulo vai dizer: não ande preocupado, não ande ansioso, ore. Porque quando você ora, você transfere para Deus e Deus vai trabalhar no campo da tua necessidade. Tá certo? Não é pecado pedir, mas não ore apenas pedindo. Reconheça quem Deus é, se renda à vontade dele e depois apresente a sua necessidade em oração ao Senhor. A quarta característica da oração que Deus atende é a confissão. Aqui no versículo 4 diz assim: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. Oração de confissão. Muita gente erra nesse tipo de oração. Porque quando vai orar diz: Senhor, perdoa meus pecados. Amém. Querido, biblicamente falando, você precisa diante de Deus dar nome, declarar o seu pecado em oração. Talvez você possa me dizer: mas Deus já sabe de tudo. Sabe, mas Ele quer ouvir a tua declaração. Se há realmente arrependimento em você. Se há realmente verdade e sinceridade em você. Tem muita gente que faz o que faz, mas não declara diante de Deus. Queridos, quando Adão, lá em Gênesis 3:9, havia desobedecido e se escondeu atrás das árvores no Jardim do Éden, a voz de Deus veio na virada da tarde, Gênesis 3:9, e perguntou: Adão, aonde você está? E eu pergunto para você, será que Deus, sendo onisciente, onipresente, onipotente, não sabia onde Adão estava? Sim, Deus sabia, mas Deus queria ouvir Adão declarar: Senhor, eu desobedeci, eu comi do fruto que o Senhor me proibiu de comer. Eu e Eva pecamos contra ti, nós estamos com vergonha, por isso nós estamos nos escondendo da tua face. Era isso que Deus queria ouvir, declaração do seu pecado. Confissão é declarar o pecado, é dar nome ao pecado, é se arrepender verdadeiramente. Então, quando eu faço a minha oração de confissão, eu declaro para Deus, acreditando no que diz a palavra, que se confessarmos os nossos pecados a Deus, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Tá certo? Então, aprenda também a orar em forma de confissão. Aleluia. A quinta característica da oração que Deus atende, que Jesus vai ensinar aos discípulos e nos ensinar, se chama oração de guerra, que diz assim: e não nos deixe cair em tentação. Por quê? Porque o tentador, conforme Pedro vai dizer, anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar.
Paulo vai dizer em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades e hostes da maldade, que atuam nas regiões celestiais, ou seja, um poder maligno organizado para te destruir, destruir a tua casa, destruir a tua família. A toda hora nós somos atacados no mundo espiritual. E quando nós oramos dizendo, Pai, livra-nos do mal, livra-nos da tentação, nós estamos confiando que agora o Senhor vai guerrear as nossas guerras, pelejar as nossas pelejas. Nós confiamos que o Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, vai nos dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós oramos, livra-nos do mal, é porque nós sabemos que não é da nossa força, que não é da nossa capacidade, mas é no nome do Senhor que faremos proeza. No nome do Senhor nós saltaremos muralha. No nome do Senhor nós venceremos os inimigos que se levantam contra a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. E para concluir, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, nos dá uma sexta característica da oração que Deus atende. E qual é essa sexta característica? É a adoração. Na oração do Pai Nosso registrada em Mateus, ela vai concluir assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Mas você pode até me perguntar, mas pastor Joelson, a oração já começou com adoração e vai encerrar com adoração? É isso mesmo. A oração que Deus atende, a oração que Jesus ensinou, ela começa dizendo, Pai, santificado seja o teu nome, adoração. E ela conclui dizendo, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre, adoração. Sabe por quê? Porque isso aqui vai nos ensinar que a maior motivação que nos leva a se aproximar de Deus não é a bênção, é o abençoador. Não é a vitória, mas é o Deus que dá vitória. Não é a porta aberta, mas é o Deus que abre a porta. A maior motivação que tem e que deve nos levar à presença de Deus não é o que Deus pode dar e fazer, mas é quem Ele é. Por isso, quando eu revelo adoração, ao entrar na sua presença e ao concluir uma oração, eu estou dizendo para Deus que o que mais me interessa não é o que eu pedi, não é o que eu necessito, não é o que eu careço, mas é adorar a Deus em espírito e em verdade. Então que você possa aprender, através dessa primeira parte desse ensino da oração, a orar da forma correta, tá bom? Ore. Um certo autor chamado A.M. Bonds, ele disse que Deus não procura melhores métodos, Deus procura melhores homens e melhores mulheres, homens e mulheres de oração, tá certo? Desenvolva o seu relacionamento com Deus, ore, o Senhor vai agir na sua vida. Até a próxima parte desse estudo que com certeza vai falar e vai te edificar e te ensinar mais ainda a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e compartilhe com mais alguém.